Posso te contar um segredo? Essa era a frase que Matthew Hardy falava para as vítimas que perseguia e assediava em redes sociais. Ele passou uma década fazendo isso e mesmo depois de ser capturado pela polícia e solto sem que quase nada acontecesse. Durante esse tempo, suas vítimas podem ter passado de 100 pessoas. Vem tomar um café comigo e vamos descobrir como ele abordava essas meninas, o que ele fazia e o que aconteceu depois de uma década de ataques. E aí, Teófilo, Mauro Plastina aqui. Você já ouviu falar de Matthew Hardy? Ele perseguiu e assediou dezenas de mulheres do Reino Unido de forma online, abrindo quase todos os seus encontros com elas com as mesmas palavras. Posso te contar um segredo? Hardy usou as redes sociais para perseguir mulheres, às vezes criando perfis falsos que as imitavam e enviando mensagens de ódio falsas e sexualmente explícitas aos seus amigos, seguidores e até parentes. Muitas das suas vítimas disseram que os seus relacionamentos com familiares, empregadores e parceiros foram irreparavelmente prejudicados como resultado da invasão e do assédio de Hardy. Uma das vítimas, a ex-colega de colégio de Hardy, Gina Martin, falou ao jornal The Independent que ele usava a mesma foto da sua conta real. Ele puxava conversa com amigos e conhecidos, espalhando boatos e mentiras. Ela explicou que Hardy perguntava a pessoas que ela conhecia onde ela estava e que ele a perseguiu por quase um ano. Hardy morava em Norwich, Inglaterra. Uma das suas vítimas, que usava apenas o pseudônimo de Melanie, disse ao The Guardian que na escola Hardy era alvo de valentões e parecia solitário. Ela contou que ele sempre foi ignorado pelas mulheres, ele nunca teve namorado e nunca saía com garotas. Inclusive, alegou que parecia que ele estava tentando se vingar das garotas que o rejeitaram fazendo esse tipo de perseguição. Ele perseguiu dezenas a centenas de vítimas, mas como ele fazia isso de fato? Antes de eu te contar, se inscreve aqui no canal e vem tomar um café comigo vendo casos de true crime e vídeos de lendas e teorias do terror toda semana. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas voltando ao caso, Hardy foi acusado de perseguição e assédio de mais de uma dúzia de mulheres, embora as autoridades tenham dito ao The Guardian que suspeitavam que o número total de vítimas pudesse estar na casa das centenas. Em 2009, Hardy começou a perseguir de forma online algumas meninas com quem estudou no ensino médio em Norwich e nas cidades vizinhas, antes de começar a atacar estranhos. Ele enviava mensagens para elas de perfis falsos nas mídias sociais, dizendo que os seus namorados as estavam traindo e outras mentiras. E tudo começava com a frase: "Posso te contar um segredo?" A partir daí, a curiosidade fazia com que respondessem, e aí a perseguição continuava. Ele costumava enviar mensagens sobre suas vidas e famílias. Ele até assediou uma colega falando sobre a sua falecida mãe. Além das mensagens, ele ligava para elas até 50 vezes por dia, muitas vezes apenas respirando pesadamente sem dizer nada. Outras vezes, ele descrevia as vítimas e o que elas estavam fazendo naquele exato momento, como forma de informá-las que ele as estava observando. Hardy também invadia as contas de mídias sociais das vítimas ou criava contas falsas imitando-as, que ele usava para enviar mensagens de assédio e às vezes fotos íntimas roubadas das vítimas para os seus amigos, seguidores e familiares. Abby Ferns, uma das vítimas, alegou ao The Guardian que Hardy enviou fotos íntimas dela para o seu chefe e mandou uma mensagem para o seu namorado dizendo que ela o havia traído, levando-os ao término do relacionamento. Ela também alegou ao The Sun que Hardy espalhou rumores de que ela estava tendo um relacionamento sexual com o seu próprio tio. Já outra vítima, Zoe Jade Hallam, acusou Hardy de fazer um perfil falso do pai do seu então namorado e usá-lo para enviar mensagens inadequadas para diversas meninas. O sogro de Zoe era médico e isso acabou prejudicando muito a sua reputação, e ela explicou que se sentia culpada por isso, afinal tinha sido ela que tinha atraído Hardy até ele. Para você ter ideia,
A perseguição e assédio continuaram mesmo depois que ele foi capturado pela polícia, mais de uma década depois de ter começado a realizar esses ataques. No início da sua perseguição, as vítimas de Hardy eram principalmente suas colegas de escola em Norwich. Entre elas estavam Martin, Bailey, Samantha e Melanie. Todas disseram ao The Guardian que Hardy perseguiu e assediou cerca de 25 das suas colegas. Em poucos anos, ele passou a assediar também meninas e mulheres de áreas vizinhas. Com o aumento da popularidade de plataformas como Instagram e Snapchat, Hardy expandiu seu alcance para completos estranhos, muitas vezes visando influenciadoras e mulheres com grande número de seguidores nas redes sociais. Esses casos incluíam Hallam, Furnes e Leah Hambly. Durante a investigação, o policial Kevin Anderson compilou mais de 100 relatórios sobre Hardy com 62 vítimas. Isso sem contar outras vítimas em potencial que não denunciaram seu assédio às autoridades. Várias das vítimas de Hardy contataram a polícia lá no início das perseguições contra elas. Em maio de 2011, Hardy recebeu uma advertência por assédio, e naquele mês de outubro, o Norwich Guardian relatou que Hardy se declarou culpado de hacking e assédio por assumir o controle da conta de Samantha Boniface no Facebook. Ele, naquele caso, foi condenado a pena suspensa de prisão, que acabou nunca cumprindo, além de 250 horas de serviço comunitário. Ele também teve que pagar 300 libras em danos a Boniface e 120 libras em custos judiciais. De acordo com o The Guardian, Hardy foi preso outras 9 vezes, incluindo uma vez em 2013, quando se declarou culpado de assédio e invasão de contas de mídia social de Bailey. Nesse caso, Hardy recebeu outra pena suspensa pelos crimes e Bailey obteve uma ordem de restrição contra ele na época, ordem que, por sinal, ele violou em 2014. Apesar desses percalços com as autoridades, Hardy não parou e o seu assédio e perseguição continuaram por mais uma década. Muitas das suas vítimas expressaram frustração com o fato de as autoridades não levarem suas queixas a sério, alegando que os investigadores lhes diziam para simplesmente ficarem offline, e até mesmo parentes e amigos as culpavam pela conduta de Hardy. A influenciadora Abby Furnes ouviu várias vezes que se ela não tivesse Instagram, não teria nenhum problema. A questão é que ela trabalhava com isso e sem redes sociais simplesmente não teria mais empregos e nem renda. E assim como ela, outras mulheres também receberam a culpa por estar nas redes sociais. Mas isso mudou em 2019, quando o policial Kevin Anderson foi designado para um caso de perseguição em que Hardy era suspeito. Ao encontrar dezenas de outras vítimas com dados internos da polícia, Anderson procurou várias, incluindo Hambly, que disse que quando ela entrou em contato com a polícia local, eles lhe enviaram um e-mail dizendo que iriam investigar, mas acabaram nunca fazendo isso. Hambly era ex-assistente jurídica e compilou e organizou mais de 700 páginas de capturas de tela de cada uma das interações com Hardy em todas as suas contas de mídia social. Anderson pegou esses dados de Hambly, bem como as capturas de tela e evidências de outras 61 vítimas, totalizando mais de 100 incidentes para apresentar aos promotores. Anderson apresentou 5 casos específicos ao tribunal, embora tivesse outros 4 que o tribunal também poderia levar em consideração para a sentença se Hardy fosse condenado. Ele explicou que teve que adotar uma abordagem pragmática. Ele disse que com tantas vítimas era difícil retratar o que estava acontecendo, poderia diluir o caso se houvesse muitas vítimas sendo retratadas, portanto ele usaria o que tinha de mais forte para a acusação. Com isso, Hardy foi preso em fevereiro de 2020 e negou todas as acusações contra ele. Ele continuou perseguindo e assediando vítimas por mais de um ano e até encontrou uma nova vítima em uma oficial de condicional, assediando-a tanto que ela passou a dormir com um taco de beisebol com medo de intrusos na sua casa. Apesar de inicialmente negar as acusações contra ele em janeiro de 2022, Hardy se declarou culpado de 5 acusações de perseguição. Ele também foi acusado de assédio após violar uma ordem de restrição.
Hardy foi condenado a 9 anos por perseguição e levado à prisão em 26 de janeiro de 2022. O juiz Steven Everett disse a Hardy que suas vítimas não fizeram nada para provocar o seu assédio e que isso provavelmente as afetaria pelo resto das suas vidas. Everett também disse que as leis relativas às redes sociais deveriam ser promulgadas e alteradas para evitar que casos como esse acontecessem novamente. A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, disse em comunicado que contas que imitam outras pessoas vão contra os seus termos de serviço e são removidas quando são sinalizadas. Em outubro de 2022, a sentença de Hardy foi reduzida de 9 para 8 anos, com o juiz de apelação alegando que a sentença original de quase uma década era muito alta para os crimes que ele tinha cometido. A advogada de Hardy, Sarah Hack, disse ao tribunal que a sua sentença foi manifestamente excessiva, em parte porque Hardy é autista e tem transtorno de Asperger. Os juízes de apelação, no caso, no entanto, disseram que o juiz Everett levou em consideração a neurodivergência de Hardy, mas retirou 1 ano da sua sentença devido a um detalhe técnico de uma lei de 2017 sobre sentenças de perseguidores. Hoje, Matthews Hardy permanece em uma prisão de categoria B por perseguição. Ele está em uma ala dedicada a presidiários com maior risco de serem atacados por outros presidiários. Representantes da prisão onde ele está detido disseram que os presos neurodivergentes recebem tratamento e apoio para sua reabilitação. A mãe de Hardy informou que estar na prisão deu a ele alguma perspectiva sobre seus crimes. Ela se lembra dele dizendo que não sabia que estava causando tanta angústia e que disse que estava apenas sendo bobo. Hardy ficará elegível para a libertação em 2030, mas como muitos presos recebem libertação antecipada por crimes não violentos no Reino Unido, é possível que ele seja libertado ainda em abril de 2026. Caso você queira se aprofundar no caso de Matthew Hardy, você pode assistir a minissérie documental da Netflix chamada Posso Te Contar um Segredo? A série estreou no fim de fevereiro na plataforma e está com nota 5.4 no IMDb e 71% no Rotten Tomatoes. E aí, conhecia o caso de Matthew Hardy? Já assistiu a minissérie da Netflix? Me conta aqui nos comentários. E se quiser ver mais vídeos de True Crime, acesse essa playlist aqui com todos os casos que já falamos aqui no canal. Um ótimo terror para ti, te espero aqui no próximo caso para tomarmos mais um café juntos, né? Até mais!